acontecer quando mulheres se levantam. E Votuporanga vai sentir o poder que é chamadas para servir. A sua casa vai sentir, a sua vida, a sua saúde vai sentir, a sua mesa vai sentir, a sua família vai sentir, o seu dom vai sentir esse tema, chamadas para servir. E eu quero já que você faça uma leitura comigo antes de nós começarmos a falar sobre esse tema poderoso que está em Colossenses 3, 23 e 24. Quero ler com você Colossenses 3, 23 e 24. Essa palavra que eu tenho certeza que vai te dar uma direção nessa noite. É uma palavra do meu coração e hoje eu fui muito ministrada por ela. E hoje nós vamos falar sobre o poder desse chamado, o poder de servir. E diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Você pode dizer amém por essa palavra? Levante suas mãos ao céu como um sinal de que você quer servir. Feche seus olhos nessa noite e comece a agradecer, dizendo: Deus, obrigado, porque eu quero exercer esse chamado. Comece a orar nesse momento. Comece a dizer: Deus, obrigado, porque eu estou neste lugar, porque eu quero entender esse chamado. Pai, está aqui a tua palavra, está aqui, Senhor, a tua ordem, e nós queremos nesse momento pedir que o nosso coração seja ministrado, que o nosso coração seja batizado com o batismo de obediência, e que nessa noite, Pai, a nossa alma, a nossa vida, a nossa casa possa sentir o poder da tua palavra. A palavra é tua, faça como está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar nessa noite. Queridas, é lindo quando você tem essa gratidão de servir. Gratidão, você pode expressá-la, você pode falá-la, você pode dizer sobre a sua gratidão. A melhor forma de dizer que está grato é você servir. Você pode começar a agradecer a Deus dentro da sua casa. Você pode ser grata por tudo que o Senhor tem dado a você. E você tem que entender que ser grato é a forma de ser serva. Ser grato é quando você não precisa de muitos motivos para sussurrar essa gratidão a Deus. E é uma oração contemplativa que eu quero que você entenda nessa noite. Você precisa ser acostumada a fazer esse tipo de oração, onde você às vezes caminha pela rua, você entra no seu carro, você acorda, você olha para sua casa, para sua família, você olha para tudo que o Senhor tem te dado. É melhor com a luz acesa. E você começa a dizer: Senhor, obrigado. Eu não sei quantos de vocês têm esse desejo de olhar para tudo que o Senhor tem te dado e agradecer. É na minha casa que nós temos esse costume. Nós acordamos e olhamos para onde nós moramos e dizemos: Senhor, obrigado. Passamos o café e dizemos: Deus, obrigado por tudo. Entramos no carro, saímos pela rua e dizemos: Senhor, obrigado por esse dia, por esse sol. Queridos, e você pode agradecer a Deus de muitas maneiras, mas a melhor forma de expressar a sua gratidão é quando você entende que você foi feita para servir. E quão lindo é quando uma mulher é grata, e quão lindo é quando a mente dessa mulher começa a expressar essa gratidão e ela entende que tudo que o Senhor tem dado a ela, tudo que o Senhor tem promovido para ela é exatamente um caminho para esse servir. É lindo quando duas mulheres sobem aqui e elas testemunham sobre algo, sobre a vida delas. Eu amo ouvir histórias de mulheres. Quando mulheres contam as suas histórias e elas entendem que o que Deus pegou ali na vida dela, a realidade dessa mulher foi mudada, e quando ela entende que todo o processo dela não foi em vão, mas foi uma forma de Deus dizer: eu estou chamando você para o meu perfeito plano. E esse tema dessa noite é chamadas. E chamadas é quando o Senhor ele quer te inserir em algo maior. E quando uma mulher ela entende que Deus ele troca ela de realidade
Então, querida, tudo aquilo que você reclamou dentro daquele supermercado, o Senhor não foi para te punir, mas o Senhor te levou a lugares, porque o Senhor é assim, Ele te expõe a coisas maiores para te mostrar que é possível. Foi assim que aquela amada disse: de improvável, ela passa para alguém que foi chamada e ela teve recompensa sobre isso. O Senhor, Ele te coloca em um lugar para te mostrar: é possível você viver uma vida mais do que reclamar. Eu posso colocar você em um lugar para que você tenha um olhar onde pessoas precisam de você. A gente precisa ter esse olhar. Que Ele esteja onde você estiver nessa noite, na condição de esposa, na condição de filha, de profissional, na condição de pastora, na condição de serva. Se você é uma diaconisa, se você é uma baterista, se você é do louvor, se você compôs essa mesa, esteja onde você estiver, entenda que Deus chamou você para esse lugar, foi para servir. Faça isso com muito amor. Faça isso de todo o teu coração. Faça isso com uma entrega muito grande. Queridos, eu não preciso pegar essa palavra de servir e só aplicar ela dentro da igreja. Eu não preciso pegar essa palavra e entender que servo está ligado somente a uma serva de Deus, que está dentro da casa de Deus, servindo a Deus. O Senhor, Ele nos chama para um compromisso maior, uma responsabilidade sobre as mulheres. Vocês sabiam? Cristo deixou muitas responsabilidades bíblicas sobre mulheres. E hoje eu quero dizer para você que quando o Senhor, Ele seleciona uma improvável, foi como essa querida disse, quando Deus, Ele te olha, na verdade o Senhor, Ele te procura, e mais do que te procurar, Ele te acha. Quando o Senhor, Ele te acha, o plano de Deus sobre a tua vida é resgatar você, fazer você sentar em lugares altos, transformar a sua vida. E o desejo de Deus sobre você é preparar você para servir. O Senhor, Ele tira as mulheres de uma condição de meninas para moças, de moças para mulheres, de mulheres que quando moças pediam: Senhor, eu quero casar, mesmo aos olhares das pessoas, eu sendo uma improvável, mesmo que todo mundo olhe para você e não dê nada, não vai dar nada, foi como a querida disse, mesmo que às vezes o seu caminho foi difícil, mesmo que a sua história não concorde com aquilo que Deus, Ele disse que faria por você, mas é o plano de Deus, pegar toda a sua vida e deixar evidente aos olhares das pessoas, porque Ele chamou você para servir. O Senhor, Ele te tira de uma condição, e aí quando você é moça, você está naquela oração: Senhor, prepara a minha vida, prepara o meu esposo, prepara os meus filhos, prepara o meu casamento. Nós passamos uma vida pedindo ao Senhor que nos dê. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá. E aí você tem pedidos e o Senhor te traz dessa condição de moça para uma mulher. E quando você se torna mulher, o Senhor te dá responsabilidade, não é verdade? O Senhor, Ele te dá um marido, o Senhor, Ele te dá filhos, o Senhor, Ele te dá um lugar para transformar. E a sua primeira missão que o Senhor te dá é a sua casa. O Senhor, Ele te tira de várias etapas. Ele vem acompanhando você por muito tempo. Como eu disse, o Senhor, Ele vem te olhando, te preparando. E quando Ele te dá a primeira responsabilidade, que é um lugar onde você é inserida com pessoas para que você transforme aquele lugar, talvez, se você não tiver um coração de serva, você não vai conseguir começar essa grande obra de servir dentro da sua casa. Queridas, uma mulher, a primeira missão dela está do lado de dentro. Nós somos presenteadas por Deus com uma estrutura. Pastor Túlio sabe sobre estrutura. O Senhor, Ele nos dá uma estrutura de cimento. Ele entrega na nossa mão. E o Senhor, Ele sabe do que Ele faz. Porque há tanto poder em mim e você, Natália. Há tanto poder em mim e você, querida, que o Senhor, Ele confia uma estrutura fria e às vezes sem nada, porque Ele sabe que há poder de servir em você. E aí Ele te entrega essa estrutura porque Ele sabe que você é capaz de servir e transformar aquilo em um lar.
Você é capaz de gerar vida. Você é capaz de cuidar daquilo que está dentro. Você é capaz de começar a colocar as coisas no lugar. Você é capaz de nutrir a vida que aquele lugar precisa. E mais do que isso, você começa a gerar servindo as pessoas que estão ali dentro. Mas a missão de servir, ela precisa ser com muita responsabilidade. É muito fácil dizer que eu estou aqui hoje na condição de pastora e eu vim servir essa igreja com essa ministração. Mas sabe, eu não tenho como ser ninguém aqui se eu não tiver deixado a minha casa bem servida, o meu marido bem servido, os meus filhos bem servidos. E há muitas mulheres que elas querem, elas têm um vislumbre de coisas dentro da igreja, de cargos até mesmo. E eu não estou julgando você. Você precisa sim se colocar na condição de serva e chegar na sua pastora e dizer: eu sei fazer isso, eu sei tocar bateria, eu sei escrever, eu sei preparar uma mesa, eu sei pregar uma palavra, eu sei cantar. Você precisa sonhar, mas eu quero deixar muito claro para você hoje que na condição de servir existe uma etapa muito grande. Tudo aquilo que você quer ter sucesso no servir aqui dentro da igreja vai refletir o que você tem servido dentro da sua casa. Nós precisamos entender esse encaixe. À medida que eu sirvo dentro da minha casa, à medida que eu desejo ser essa serva dentro da minha casa, como eu faço, como eu dou o tom para minha casa, como eu valorizo aquilo que Deus me deu, como eu cuido com muita responsabilidade, com um padrão bíblico, é exatamente o sucesso que eu vou ter em toda a minha vida, não é só dentro da igreja. Todo o seu sucesso do lado de fora da sua casa será um reflexo do servir do lado de dentro. Você pode ser uma belezinha. Tá vendo aqui? Dá uma olhada. Linda, né? Olha a roupa. Ganhei, fui honrada. Tá? É maravilhoso você olhar que bênção que a pastora Ana é. Quem me conhece de verdade é Stanley Nissan. Dentro da minha casa. É ele que pode dizer que eu sou uma pastora abençoada. É ele que pode dizer se eu realmente sou uma serva de Deus. Quem conhece você, quem você precisa servir, quem você tem que honrar primeiro, são aqueles que estão com você todos os dias da sua vida. E eu vou dizer mais: há um poder muito grande nessas pessoas, porque elas amam e te suportam ainda. Além de amar, tem que te suportar, né? Além de amar, é assim, ó. Eu pedi uma porção dobrada de suporte agora. Porque às vezes o amor não está suportando Deus. Porque a TPM está difícil aqui. O grito está difícil. A ignorância está difícil, né? Então, queridas, é assim. Comece a servir pelo lado de dentro. Se recomponha. Quando você for fazer coisas dentro da sua casa, você precisa ir aqui em Colossenses 3, nesse versículo, e entender que tudo o que você for fazer para o próximo, que é os primeiros de dentro da sua casa, você precisa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Viu, Pedro? Ele deixou a toalha em cima da cama, mas eu vou recolher, Senhor, porque eu estou recolhendo para ti. Minha vontade de tacar a toalha na cara dele, mas em Colossenses diz que eu sou serva, e a serva vai fazer, a serva vai imprimir o exemplo, a serva quer ser chamada, a serva vai fazer, porque ela sabe o que é o chamado dela. Eu não estou dizendo aqui que ninguém vai ser uma escrava, mas eu estou dizendo sobre uma responsabilidade acerca do padrão divino. Queridas, você precisa entender que tudo na sua casa tem um significado, e todas as vezes que a bagunça tomar conta da sua casa, faça como se fosse para o Senhor. Todas as vezes que você for contrariada dentro da sua casa, faça como se fosse para o Senhor. Todas as vezes que você perdeu o controle da roupa, da louça, da bagunça, da sujeira, faça, se levanta, se recomponha com muita responsabilidade e faça tudo como se fosse para o Senhor. É a nossa primeira adoração. É a nossa primeira forma de servir. É a nossa primeira entrega. É dentro da nossa casa que nós começamos a
precisa entender essa responsabilidade. É a palavra de Deus que diz sobre Colossenses que é esse exemplo que o Senhor quer que você siga. Porque às vezes se torna muito pesado para algumas mulheres. Porque algumas mulheres elas querem servir, mas existe um mais. Eu até faço, mas se eu começar primeiro. Não, eu até faço, mas qual será a recompensa? Não, eu até lavo a roupa dele, eu até faço, não tenho organizado, mas o que é que ele vai fazer por mim? Eu até cuido, mas se os meus filhos, queridas, não existe mais para aquela que entende o que é um chamado. E eu vou ler aqui o significado do que é chamado. O que a Bíblia diz sobre o chamado? Qual que é o significado? Eu peguei aqui muito rápido e diz assim: o chamado é o convite de Deus para que as pessoas participem do seu plano de redenção da humanidade. Então você entende que quando Deus ele te chama, não é nada sobre você, é sobre o outro. O propósito sempre vai ser o outro. Sabe por quê? Porque quando você faz para o outro, seja ele qual for, seja da sua casa, seja de fora, você participa de uma recompensa. Talvez algumas mulheres pensam: tá, eu vou viver a minha vida inteira cuidando de tudo, mas quem vai cuidar de mim? Deus. A recompensa daquelas que entendem que o Senhor te inseriu. Foi Deus quem te chamou. Aleluia. Foi Deus quem te tirou. Foi Deus que te viu. Foi Ele que te resgatou. Foi Ele que disse assim: ó, chega, eu preciso de você em outro lugar. Foi o Senhor quem viu você andando triste, vazia, angustiada, sem propósito, e foi Ele que disse: eu tenho recompensas para você se você entender e você vir para perto de mim. Eu quero fazer de você uma serva para servir, e eu mesmo vou dar a você recompensas duradouras que não vão acabar. Então, queridas, esse é o potencial do chamado, esse é o significado do chamado, é ser inserida em algo maior. E eu não sei o que é que você pensa da sua vida. Eu não sei se você está conformada em ser só uma mãe de filhos, em você lavar a sua louça, em você cuidar da sua casa, e não é nada de mal nisso, porque essa é a sua primeira missão. E a Bíblia fala assim, ó, vocacionadas em casa, tá? É uma vocação. Não acha que você lava a roupa, esquenta a barriga, esfria a barriga, passa pano no chão, lava a casa, limpa a vidraça, cozinha, organiza a comida do seu marido, você limpa tudo. Não ache você que isso é algo qualquer, não. A Bíblia fala sobre vocação. Você quer ser uma médica, você vai ter sucesso, mas a sua vocação precisa ser cumprida primeiro. Você quer fazer uma faculdade, glória a Deus por isso, mas a sua vocação precisa ser cumprida primeiro, porque a vocação de uma mulher para servir precisa ser do lado de dentro. Você quer estar aqui, ou então você quer estar aqui adorando, ou você quer participar de mesas maiores, você quer, como disse, essa dinâmica. Eu quero espalhar o Evangelho, eu quero orar mais, eu quero gerar conteúdo, eu quero ajudar mulheres, eu quero ouvir mulheres, eu quero aconselhar mulheres, eu quero participar de mesas maiores. Comece pela sua casa. O seu chamado para servir começa dentro de 4 paredes, começa lavando, organizando, colocando as coisas no lugar, começa você plantando shalom dentro da sua casa. Nada quebrado, nada faltando, nada. A serva sabe onde está tudo, ela coloca tudo no lugar, e ela faz isso diante de um padrão bíblico. Quando eu sirvo pelo padrão bíblico, eu não faço reclamando, eu não faço de qualquer jeito, eu não faço quando dá, eu não faço por obrigação, eu não me sinto a pior mulher do mundo porque eu não trabalho fora, eu sou do lar, eu não me acho a incapaz, eu me acho chamada. Eu sei que eu sou chamada. Eu sei que Deus me encontrou como serva. E como serva, Ele me deu a minha primeira missão. E eu farei com exímio. Eu farei com zelo. Eu anunciarei para o mundo que dentro de uma casa começa o chamado de servir. E aí, como aquela querida disse, os meus filhos amam essa casa.
casa mais do que eu. Eles estão servindo. Como é que o mundo está olhando para você? Nós queremos ter tanto sucesso em todas as coisas. Nós queremos ter sucesso no ministério. Nós queremos ter curtidas no Instagram. Nós queremos fazer conteúdos para a internet. Nós queremos ter pregações, sermões. Nós queremos fotos. Nós queremos, estudar. Mas como é que o mundo está lendo o seu primeiro chamado? Por que será que o mundo está olhando para os seus filhos? Como será que as pessoas estão olhando para o seu casamento? Como será que cada mulher que passa pela sua vida olha para você e te lê? Será que você consegue entender que quando Deus ele te chamou para participar de um plano maior, Ele te promete transformação? Ele diz assim, é como se o Senhor olhasse para você e te dissesse: eu vou fazer de você alguém que será um exemplo para outras pessoas. Eu vou fazer de você uma pessoa que por onde você passar, quem olhar para você vai dizer: Deus tem um plano sobre as famílias. Deus tem um plano para as mulheres. Deus tem um plano para aquelas que cuidam. Será que as pessoas conseguem chegar perto de você e falar, mesmo com todas as lutas, chega perto dela para você saber o que é Deus? Tá tudo bem, Natália? Olha, é uma prova, uma luta constante, difícil, absurda. E assim, e a atmosfera às vezes de algumas mulheres é pesada. Elas não conseguem entender aquilo que Deus está fazendo. Nós perdemos muito tempo porque nós não queremos entender o que Deus está fazendo. E aí elas só conseguem reclamar. Elas só conseguem ver o pior. Elas só conseguem ver a dificuldade. Elas não conseguem entender que a forma dela gerar vida, isso é para ser compartilhado. Tudo que você é, eu acabei de dizer, esteja onde você estiver, levante a sua bandeira dizendo: eu estou servindo, eu sou serva, eu fui chamada para servir. Queridas, nós temos os mesmos problemas. É um bispo que ele se chama Fabrício Miguel, que ele diz: nós estamos na mesma tempestade, a diferença são os barcos. Quem é que está dirigindo o seu barco? Reclama de tudo, está tudo difícil, nunca está bom. Não sei se você já encostou aqui, Maria, não achei, por não tempo. Tá tudo bem, querida? Não melhorou. Estou cansada. É só por isso. É uma luta. Não consigo. Querida, o Senhor não te chama para isso. Eu não estou dizendo que eu nunca vou ficar cansada, que eu nunca vou me desgastar. Eu não estou dizendo que vai ter dias que eu não vou querer olhar para a cara de ninguém. Mas eu quero que você entenda quando o Senhor lhe chama uma mulher, você vai passar pelos seus dias de uma forma diferente. Você vai entender que todos os dias da sua vida está dentro de um perfeito plano de Deus. E ainda que possa ter coisas que te machucam, que te ferem, que te tiram do limite, você está numa escola. E essa escola se chama Chamadas para Servir. E aquelas que entendem, glorificam a Deus por tudo aquilo que está acontecendo, param de reclamar, entendem o chamado e começam a transmitir o servir para outra pessoa. Eu espero que o que você escreveu nesse papel seja muita verdade. Porque o Senhor quer que você pegue todos os seus problemas, toda a sua dificuldade. Eu planejei as minhas férias, mas eu entendi. É lindo demais. Outra pessoa estaria aqui, Quero que vocês olhem por mim, porque é só pela misericórdia. Você trabalha, tá? Você se cansa. Deus não me viu, Deus não me vê, e ainda meu pai ficou doente, Mas quem entende o chamado de servir, glorifica a Deus, porque o plano dela não deu certo, mas o de Deus deu certo. Ela entendeu o porquê da dificuldade. Caminha por isso. Aleluia. Sabe do que você precisa e do que eu preciso? Fazer uma oração agressiva e dizer assim: Deus, o que é que eu preciso fazer por alguém? Você precisa sempre orar agressivamente e buscar por estratégias para descobrir esse amor de servir as pessoas. Tem que ser essa a minha e a sua oração. Orar agressivamente. Assim nós teremos menos dores, menos reclamação,
muda. Ela saiu de 2024, pulou para 2025 e a mochila dela veio arrastada com ela. Ela continua na mesma reclamação, é a mesma dor, é o mesmo remédio, é a mesma sintonia, é a mesma atmosfera. Você precisa servir. Você está muito cheio de você. Tem muito problema na sua cabeça, na sua vida, na sua visão, sabe? Tem muito problema no seu corpo. Você precisa fazer alguma coisa para alguém e eu quero te dizer, faça essa oração que Deus vai te responder em minutos, não é, Natália? Deus vai te responder em minutos, Pele. Deus vai te responder em minutos. Senhor, quem é que eu vou servir hoje? Se você começar a fazer esse tipo de oração, você vai ver um caminho se abrir na sua frente. Você vai começar a entender que chamado é quando o outro está no seu caminho e você é a resposta para o outro. O seu casamento é a resposta para mulheres. Muitas mulheres, moças, precisam ouvir isso. Muitas. Além daquilo que você imaginou, além do que você pensa, eu acho que na verdade o seu coração ainda nem alcançou o espaço, o tamanho, a quantidade, a velocidade do que Deus precisa que você conte esse testemunho, que você fale sobre que Deus ama uma mulher e coloca ela em um lugar onde ninguém espera. Muitas mulheres ainda precisam te ouvir. Então você precisa, na verdade, entender que você está muito cheia de você, sabe? Sua mente vai mudar a partir do momento que você entender que servir está além de agradar. Servir está além de você puxar o saco, vamos falar. Servir está muito conectado em usar a sua vida totalmente em benefício do reino. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui sentadas, vocês têm uma história. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui, o Senhor ele te encontrou em uma área. Eu tenho certeza que todas vocês têm alguma coisa para contar. Mas eu quero saber se todas vocês um dia fizeram essa oração: Senhor, quem eu vou servir hoje? E se você agora deve estar pensando, tá, mas quem eu vou servir? Há uma palavra de Mateus e eu não quero nem que você abra essa palavra que diz: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Todas as vezes que você faz algo por alguém, você está fazendo para o Senhor. Todas as vezes que há uma disponibilidade da sua vida, da sua alma, todas as vezes que há um comprometimento da sua vida com alguém, você está agradando a Deus, você está agradando o Espírito Santo, e assim, você deixa Deus alegre, e automaticamente o Espírito Santo que habita em você, que também está alegre, te faz uma pessoa feliz. Talvez você esteja aí sentada e constantemente há uma tristeza dentro de você. Eu quero dizer, procure alguém para servir. Você vai ficar alegre. Você vai parar com essa cara de maracujá, azedo, sabe assim, trancada, que não há nada que te faça sorrir. É muito bom, né? Tem mulheres que têm sorriso fácil. Você vai parar de ser tão vazia, tão carrancuda, tão pesada. Sabe por quê? Você vai estar ocupada. Você vai entender que o Senhor ele te chamou de uma forma tão grande. E eu busquei aqui sobre o que significa servir. Na Bíblia, servir significa ajudar os que precisam sem esperar recompensa. Consegue entender? Eu começo a me esvaziar de mim mesmo. Eu começo a fazer por alguém. Eu começo a agradar a Deus. Deus começa a ficar alegre comigo. O Espírito Santo se torna uma felicidade dentro de mim. Eu me torno uma mulher feliz e eu estou disponível. Vamos para o monte? Vamos. Vamos ir para a igreja? Vamos. É o banheiro? Bora. É trocar os fogos? Vamos. Vamos derrubar o teto? Topo. Vamos caminhar? Vou. Vai para o crossfit? Claro. Vai fazer exercício? Sim. Vamos fazer 21 dias sem açúcar? Com certeza. Vamos aprender a tocar
gente sabe nem que a gente vai orar, mas vamos. Você topa tudo, você quer servir, você quer fazer, você quer dar a Deus o seu melhor, você quer fazer essa entrega. E muitas mulheres precisam disso. Eu quero que você nessa noite entenda que você tem que parar de olhar somente para esse lugar só seu. É uma pena que muitas mulheres olhem para esse lugar que é só dela. Não, cada um no seu quadrado. Meu marido tem 2 empregos, por isso que eu ando bonito desse jeito. Mas ela não tira uma roupa do guarda-roupa e olha para uma mulher da igreja e diz: hoje eu vou servir e eu vou para a igreja com essa roupa, com esse sapato, porque Deus vai me mostrar qual é a mulher que precisa receber essa roupa. Não, ela quer comprar 10 sapatos, mas ela não tira um e fala assim: ó, pastora, vamos fazer um bazar, eu vou doar 5, eu quero tirar 5 e vou doar. Não, ela quer tudo para ela, mas ela nunca tem nada para oferecer a ninguém. E é uma pena que mulheres andem nesse caminho, onde é um caminho muito egoísta. Eu sinto em te dizer, tem mulheres que são muito egoístas. Tem mulheres que são muito presas a... Não, vou fazer a limpeza do guarda-roupa. Eu usava 40, estou usando 44, mas eu guardei aquela calça 40 porque eu vou voltar. Querida, curte o seu 44, tá? Pega as 40, escolhe alguém e fala: querida, toma, eu vou voltar, mas agora eu estou feliz com 44. Entende? Curte quem você é, ama quem você é, sai desse lugar de aprisionamento. Ela guarda todos os sapatos, a blusa da mãe, o casaco da avó, o pano de prato. E as mulheres que guardam, gente, ela guarda todos os panos de prato esperando uma visita. Usa os panos de prato para o seu marido, para os seus filhos, para secar a louça. Estraga tudo e compra de novo. Para de guardar essas coisas. Usa, vive a sua vida, sirva as pessoas. Vou te dar uma dica, sabe o que você faz? Pega as suas melhores taças, pega as suas melhores xícaras. Está aqui um exemplo para você imprimir para a sua vida. Chama as mulheres da sua igreja. Quer começar a servir? Vai começar a servir? Prepara uma mesa na sua casa e fala: hoje eu vou servir vocês. Convida a sua pastora em primeiro lugar, faz um lugar de honra. Prepara uma mesa mais bonita que essa e diz: muito obrigada, querida, por cuidar de mim, por orar por mim, por me suportar, por me aguentar, por orar na minha cabeça, por estar de madrugada pleiteando por mim, guerreando por mim. Faça isso, comece a servir assim. Faça isso. Vamos guardar, querida. Não é só a sua família lá de São Paulo que merece, sabe? A gente quer honrar as pessoas, pastor, que não faz parte do nosso cotidiano. Você espera uma tia de São Paulo que não tiver 10 anos para você tirar aquele pano de prato que você casou em 1900 antigamente. Aí você quer mostrar para ela que tá tudo bonito. Seu marido chega lá no trabalho, é ele que paga as contas, é ele que te dá o melhor, é ele que te faz andar com a roupa bonita que você tá. E ele merece um copo de massa de tomate. Você fala: não encosta nos meus copos não, viu, amado? Você não encosta nos meus copos não. Se você quebrar, você vai ver o céu e a terra descer nesse lugar. Mas quando a sua tia liga no feriado, sabe o que você faz? Você abre todas as caixas, guarda a caixa, desmonta, porque você ainda quer pôr a caixa de volta. Mas quem precisa ser servido são aqueles que andam com você, que amam você. Entenda isso. Quem precisa ser servido é quem está segurando na sua mão todos os dias da sua vida. Quem precisa ser servido é quem está com você no caminho, é quem está te ajudando, te amando, te valorizando, cuidando de você. Não, querida, para com essa história. Comece a servir. Comece a servir. Vou te dar um exemplo. Tem copo na sua casa? Tem? Levanta a sua mão, você tem um copo. Sua primeira missão é essa. Enche o copo de água, já dá para alguém. Essa é a sua primeira missão. Você já pode ter galardão quando você oferece um copo de água. Ou quando toca a campainha da sua casa. Você finge que não tem casa lá, e pelo amor de Deus, o pessoal de rua nem crente. Jesus passou na sua porta e você perdeu a oportunidade, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Cuidado que Jesus tem passado muito na sua porta e você não tem atendido. Cuidado.
nós queremos sempre um mais. A gente sempre quer um porquê para servir. A gente sempre quer uma coisa para apalpar. A gente sempre quer uma história para poder dizer que nós vamos servir. E aí a gente serve de vez em quando dá. Eu vim hoje porque hoje não está tão calor, porque se fosse muito quente igual ontem, não teria vindo. A gente não quer servir com comprometimento. A gente não quer servir e a gente quer doar tudo, porque foi falado aqui pela Natália que o maior exemplo foi Jesus de servir. E sabe, eu acho lindo, porque Jesus, ele dá a única coisa que ele tem por mim e por você. Jesus, ele não escolhe igual você. Não, eu vou terça. Quarta eu não vou porque é o dia da novela. Domingo eu acho que sim. Jesus não escolhe a condição. Jesus não tem condição por você. Você consegue entender isso? Deus, ele não tem uma condição para te ver, para te abençoar, para te colocar nesse lugar que você está. Jesus, ele não tem uma condição para você, para te chamar para servir. Jesus, ele não tem, sabe, um porquê para falar chamadas para servir. Vamos ver se você foi boazinha esse início de janeiro. Talvez a gente coloque, Jesus, ele não tem um porquê, mas você tem um porquê para servir. Você não tem um comprometimento, eu e você não temos um comprometimento que vai além da nossa vida. E nós precisamos hoje ser batizadas com esse comprometimento que vai além da nossa vida. A gente precisa assumir, na verdade, o compromisso além do conforto. Servir é isso. Servir é quando não está confortável, mas eu continuo a minha missão. Servir é isso. É quando está apertado, está ajustado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho como ir, mas eu vou dar um jeito, porque eu vou servir. O servir, ele não está condicionado àquilo que você pode, mas sim àquilo que você quer fazer, porque você entendeu o propósito. Mas a gente vive uma vida assim de quando vai dar. Ah, eu não quero repetir a roupa, ou eu não estou bem, eu não acordei legal, eu senti uma coisa, parece que alguma coisa vai acontecer, eu não sei, eu não acordei bem com a minha cabeça. E aí tem muitas coisas que dependem de você. Tem pessoas que confiaram em você, tem pessoas que acreditam em você, pessoas que chamaram você, oraram por você, e aí entregaram a você uma responsabilidade, mas você ainda não entendeu isso. Quando eu sou chamada para servir, e eu entendo isso, eu entendo essa frase aqui, ó, que para ser discípulo e serva de Deus vai me custar tudo. É tudo. Deus, ele não quer que você sirva somente aqui, ó, o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Mudando a sua entonação de voz. Jesus, ele quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração, ele quer a sua roupa, ele quer as suas dores, ele quer quando você não está bem, quando você acorda doida, quando você não quer falar com ninguém, quando você está depressiva, quando você está triste, quando você não tem o que comer, quando você tem o que comer. Jesus, ele te quer todos os dias, mas você só quer servir a Deus quando você está bem. Jesus não tem uma condição com você, mas você sempre tem uma condição com Deus. E o Senhor está te chamando hoje para um batismo de obediência, para uma entrega total. E Ele diz assim: você é a discípula que eu amo, mas para você estar nesse lugar vai te custar tudo. Jesus, ele quer tudo. Ai, pastora, você não entende, eu tomo remédio. Jesus quer o remédio. Não, você tem um diagnóstico. Jesus quer o diagnóstico. Ai, pastora, mas assim, de tempos em tempos eu sinto. Jesus quer também. Ai, pastora, mas eu estou orando para casar. Jesus quer essa oração. Ele quer transformar. Não, mas eu tenho um problema. Jesus quer o problema. Ele quer tudo seu para te ajudar a ser uma serva que serve sem olhar nenhum tipo de condição. Jesus, ele te quer no total, na totalidade das coisas. E ele espera que essa palavra de servir a Deus sem esperar recompensa, servir as pessoas sem esperar recompensa, ele espera que você entenda essa palavra
E talvez eu quero que você pense aqui, talvez o seu chamado não é de pregar, talvez eu não seja muito boa para que a Aline me sirva e eu lave a louça dela, mas eu serei boa para ouvi-la. Você precisa me respeitar e reconhecer. Na verdade, Beli, talvez eu tome café na Beli e não lave a louça do café, mas eu estarei disponível para ouvi-la, orar por ela e fazer qualquer outro tipo de coisa. Se conheça e se respeite. Não, pastora, mas eu não consigo cuidar das pessoas, então ore por elas. Não, mas eu não consigo montar uma mesa dessa, então promova. Você tem dinheiro? Doa. Não, pastora, mas eu não consigo trabalhar com decoração, então fale com alguém que consegue. Não, pastora, mas eu não consigo talvez fazer um estudo bíblico, então cante. Reconheça quem você é, coloque o seu talento em evidência, porque na época de Jesus, as mulheres pobres estavam aos pés de Jesus e as ricas patrocinavam Jesus, então não tem desculpa para você. Eu não tenho dinheiro, você tem, então entre com o dinheiro que eu entro com a oração. Não tem desculpa para você, amada. Não, mas eu não sei cantar, eu sei pregar, então você prega e eu canto. Não, mas eu não canto e você ora, então eu oro e você ajoelha. Não, mas eu também não sei orar, então você limpa e eu vou chamar a outra para carregar os bancos. Não tem desculpa. Entende? Você vai ser inserida em algum lugar para servir. Você precisa descobrir aonde você é útil. Você precisa entender que tudo que Deus te deu é para servir. A sua casa é para servir. Eu quero perguntar, como você tem servido as pessoas na sua casa? Não, você vai me escutar, mas na minha casa não entra ninguém. Jesus te deu tudo para servir. Jesus te deu um casamento para servir, filhos para servir, chamado para servir. Jesus te deu um talento, Jesus te deu uma missão, Jesus te deu vida para servir. O que você está fazendo com toda essa bagagem, com todo esse pacote? Ai daquela moça que toca tanto bateria, se Jesus chama ela para expandir isso e ela não dá pelo menos 20% para alguém dizendo, vou te ensinar. Não, eu vou doar o que eu tenho. Eu vou doar para você. E você vai doar para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa. E a ordem de Deus é esse, é o ID. É você multiplicar tudo que você tem. Queridas, entenda hoje que quando o Senhor, Ele nos chama, você foi inserida. Jesus simplesmente não diz para você, ó, vem. Não, Ele te chama e Ele te insere. E quando Ele vai te inserir em alguma coisa, Ele já tem um plano para você. E se você não descobriu hoje isso, eu quero que a sua pergunta seja essa. Vai ser a porta que vai abrir o seu chamado, vai ser a porta que vai abrir a sua função de servir. O que é que eu preciso fazer por alguém? E aí, entenda uma coisa, talvez pensar em alguém não é somente pensar em uma pessoa em condição de rua. Talvez a pessoa que está do seu lado está precisando ser servida. Tá bom, Natália? Fica aqui. Talvez a sua pastora está precisando ser servida. Talvez a sua patroa está precisando ser servida. Talvez o seu marido. Qual foi a última vez que você serviu o seu marido? Não se empolga, né? Não se empolga, pastor. Qual foi a última vez que você serviu? Eu já sirvo, pastora. Eu lavo a roupa desse homem. Ele chega, a comida está pronta. Você quer mais o quê? O servir está muito além de fazer o que é para fazer sempre, de costume. O servir está muito além daquilo que você está acostumada a fazer. Qual foi a última vez que você honrou alguém que está sempre ali te ouvindo? Sabe, alguém que está ali sempre com você, no seu caminho, dizendo para você, não desiste. Não, hoje eu não estou bem, mas você vai ficar bem. Não, eu vou orar por você, eu vou mandar uma palavra para você. Eu sei que você tem essas pessoas na sua vida. Sabe quando você realmente não encontra nenhum tipo de solução ou de palavra que preenche a sua vida? Sempre tem aquela pessoa que você fala, eu vou falar para ela que eu não estou bem. E ela tem o poder de te servir e de te colocar em um lugar melhor. Qual foi a última vez que você serviu? O Senhor, Ele está te conduzindo hoje. Eu quero dizer, nós não somos salvas pela graça, mas nós somos salvas por tudo aquilo que nós decidimos fazer. É o nosso servir que não vai nos conduzir a uma vida diferente.
É o nosso servir que vai nos colocar em uma vida de exaltação, em uma vida onde o Senhor Ele quer nos usar. É o nosso servir que vai colocar imprimido nesse mundo que o Senhor Ele ama famílias, o Senhor Ele ama mulheres obedientes. É o teu servir que vai deixar muito claro para a sociedade que uma mulher obediente, que cuida de tudo que Deus deixou para ela, segundo a palavra de Deus, que tudo aquilo que uma mulher ela quer construir, querendo agradar ao Senhor, tudo que uma mulher decide fazer para agradar o coração de Deus, ela tem êxito. Então eu quero que você faça essa pergunta a Deus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você coloque o seu coração no Senhor hoje.